as mulheres e as suas virtudes. A história que eu vou trazer hoje como base para falar sobre essa virtude é, na verdade, a história de uma mulher que o nome dela não é mencionado nessa história. Mas eu quero falar com você que muitas vezes acredita que pelo seu nome não ser mencionado na história, você não é uma mulher importante. Você não é uma mulher virtuosa. Você não é uma mulher relevante. E isso é uma mentira. É uma mentira que as pessoas querem que você acredite, que o mal quer que você acredite. Eu não sei em que você acredita, mas essa série de vídeos sobre as mulheres e as suas virtudes é uma série que tem como fundamento histórias bíblicas, as mulheres da Bíblia. Eu sou uma mulher cristã, eu sou psicoterapeuta cristã, eu sou mãe de 2 meninas e me intriga muito o fato de muitas mulheres acreditarem que a sobrecarga, que a opressão feminina é algo que Deus se agrada disso, que é algo que Deus valida isso, que é algo que Deus nunca se atentou a isso, nunca prestou atenção a isso. O que eu quero te dizer é que tem muitas mulheres que acreditam que são abandonadas, sabe? Muitas mulheres acreditam que não estão sendo percebidas, vistas por Deus, que não estão sendo cuidadas, amadas por Deus. Tem muitas mulheres que acreditam que elas não são escolhidas, porque muitas vezes o nome delas não é mencionado. Mas mal sabe ela que por causa dela, uma nação toda foi transformada. Mal sabe ela, muitas vezes o inimigo não quer nem te deixar perceber isso, que por causa da sua vida, uma nova geração, uma geração avivada, uma nação consertada, uma nação rendida aos pés do Senhor, uma geração convertida veio através de você. E muitas vezes o seu nome não será mencionado, mas pode ser que o nome dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos sejam mencionados. Mas aquele ser humano, aquela pessoa, jamais existiria se você não tivesse pagado um preço, se você não tivesse sido uma mulher virtuosa. E eu tenho algumas anotações aqui, eu gosto sempre de reiterar, se você está já acompanhando essa série sobre as mulheres e as suas virtudes, pode ser que algumas coisas fiquem um pouco repetitivas para você, mas eu não posso contar que só você está assistindo esse vídeo. E eu tenho que me lembrar que esses vídeos estão alcançando novas mulheres. Inclusive, eu já quero te deixar aqui, se você tem acompanhado essa série, se essa série tem sido relevante para você, importante para você, se esse conteúdo dessa série tem te ajudado, compartilha esses vídeos nos grupos de mulheres onde você está, no grupo de mães, de mulheres da sua igreja, de obreiros, compartilha esse vídeo o máximo que você conseguir, porque as mulheres precisam descobrir, elas precisam entender, elas precisam reconhecer, elas precisam saber que Deus conta com elas para a obra que Ele tem para fazer, né? Para o objetivo que Ele tem para alcançar, para que o propósito dele seja cumprido. Deus conta com você, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele está te usando. Não é porque o seu nome não foi mencionado ou não será mencionado que você não contribuiu para a história, que você não contribuiu para o propósito se cumprir. Então, eu coloquei aqui uma anotação. Mulheres, presta atenção. Profetas, levitas, pregadores, juízes, missionários, libertadores, líderes estão sendo e são gerados, criados, disciplinados por vocês. Deus conta com você para o cumprimento do propósito deles. Deus faz aliança e pacto contigo o tempo todo, só que muitas vezes você não está percebendo. Por quê? Porque o mundo está querendo te dizer: ei, você só é importante quando o seu nome é mencionado. Ei, você só é importante quando o foco de luz está sobre você. Ei, você não é tão importante quanto aquela mulher que sobe no altar. Ei, você é menos valiosa ou menos importante para a obra de Deus do que aquela que pega um microfone e louva e adora. Ei, você é menos importante, ou você não tem tanta importância assim, ou é menos escolhida de Deus, ou não é escolhida por Deus, quando você está lá naquela salinha, naquele ministério infantil, ou quando você não faz parte de nenhum ministério, de nenhuma liderança, mas você está dentro do seu trabalho, você está falando de Deus para os seus colaboradores, para suas clientes, mas ninguém está vendo. Então, muitas vezes você se sente menor, você se sente menos usado, você se sente diminuída, você se sente irrelevante, porque os holofotes eles não estão em você, porque as luzes não estão com foco em você. Mas deixa eu te dizer, Deus conta contigo. Deus está fazendo aliança com você. Quando Ele te criou, Ele já te criou com esse propósito. Porque através de você, uma nação de adoradores, uma nação de profetas, uma nação de líderes, uma nação de libertadores, uma nação de missionário vai surgir. Amém?
Então agora vamos para a história da mulher cujo nome não é mencionado. Mas você vai saber de quem ela foi mãe. Olha só, aqui essa história está em Juízes, capítulo 13. Eu vou resumir aqui para você porque o capítulo é um pouco extenso, não tão extenso assim, mas enfim, ficaria longo pro vídeo. Mas olha só, aqui no capítulo 13 eu vou ler algumas partes, mas a parte que eu vou dar mais ênfase, mais foco é a partir do versículo 21. Mas aqui logo no começo diz o seguinte: naqueles dias, um homem chamado Manoá, existia um homem chamado Manoá. A sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse, e olha que interessante, eu pelo menos, talvez você já tenha escutado mais sobre essa história, mas eu não me recordo de ver nenhum vídeo no YouTube, de nenhuma pregação ou de nenhuma palavra falando sobre essa mulher. Fala-se muito sobre o filho dessa mulher, mas não ouvi até hoje sobre essa mulher. E hoje, talvez pode ser a sua primeira vez. Assim como quando eu li essa história, eu falei, uau, Senhor. Até mesmo as mulheres cujos nomes não são mencionados, elas são usadas para que o seu propósito se cumpra. Então, olha só, talvez hoje Deus esteja curando uma ferida em você. Uma ferida emocional, de um trauma religioso, de uma situação que aconteceu na sua igreja, ou de uma situação que acontece até mesmo no seu meio familiar, ou até mesmo na empresa que você trabalha, sabe? Que você foi injustiçada, ou que você fez parte de algo grandioso, mas o seu nome nem foi mencionado. E isso te gerou uma ferida, isso te gerou uma dor, sabe? Que você se sentiu diminuída, que você se sentiu invalidada. Mas hoje Deus está curando essa ferida, em nome de Jesus. Então, voltando aqui para a leitura. O anjo apareceu e disse para ela, tá? Embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Você ficará grávida e dará à luz um filho do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus, como narizeu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido. Um homem de Deus apareceu para mim. E aí ela conta aqui para o esposo e etc. E então Manoá orou ao Senhor, o esposo dela. Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá. E o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Lá no versículo 12 já. Então Manoá perguntou, quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu, sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas, nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que ordenei. Olha que coisa mais linda, né? Deus conta conosco. Muitas mulheres que estão dentro de casa, às vezes cuidando dos seus filhos, estão se sentindo inferiores, estão se sentindo diminuídas. Porque hoje, com esse acesso que nós temos a tanta informação, a vida das outras pessoas, elas pensam, olha, eu sou menos importante que essa mulher. Olha essa mulher, ela tá no palco, olha essa mulher, ela está no trabalho, olha essa mulher, ela está empreendendo, olha essa mulher, ela está alcançando seu objetivo, cumprindo seu propósito, olha essa mulher, ela está servindo, olha essa mulher, ela está vendendo e etc. E ela se sente diminuída, ela se sente inferior, mas Deus está contando com ela, porque a orientação é para ela. Olha só, o homem pergunta, como devemos criar o menino? E aqui o anjo do Senhor diz, é para sua mulher seguir as orientações que eu vou dar a ela. Então, muitas vezes tem muitas mulheres, e eu não vou dizer só você, talvez seja o seu caso ou não, mas muitas mulheres, muitas vezes acreditam que a obra, que o objetivo, que o propósito será cumprido só com o esposo, sabe? Que é o esposo que tem o propósito, que é o esposo que está alinhado com aquele objetivo, enfim, com a obra de Deus e etc. E muitas vezes Deus está contando com ela. Deus está falando intimamente com ela. Deus está passando as orientações para ela, porque Deus está contando com ela. E aí vamos voltar aqui. Já lá no versículo 19 diz o seguinte, então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. E aí agora vem a parte mais importante, a parte dessa virtude, que assim, é imprescindível que toda mulher tenha essa virtude. Eu vou te explicar por quê. Ela está relacionada a Provérbios 31, tá? Mas diz o seguinte, olha só. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor.
Olha só. Finalmente o homem percebeu. Às vezes o homem demora um pouquinho mais mesmo. Era o anjo do Senhor e disse à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Olha o desespero do homem. Quantas vezes seu esposo está desesperado? Porque ele viu algo e ele só viu aquilo ali, ele não consegue enxergar além, ele não consegue discernir, ele não consegue, sabe, avaliar. O homem, muitas vezes, ele é um homem provedor, ele sai de casa, ele traz o sustento da família, ele é um homem íntegro, ele é um homem inteligente, mas muitas vezes ele é um homem desorientado emocionalmente. Sabe? Muitas vezes ele é um homem que já acha que é o fim, que, meu Deus, acabou ali, etc. Mas olha só, quando ele tem ao lado essa mulher virtuosa. Segura essa, foi ótimo, né? Mas é porque eu acho tão incrível isso daqui, porque é quase assim, chupa mundo, sabe? Enquanto muitos líderes, enquanto muitas pessoas, enquanto muitos líderes até mesmo de outras religiões, ou até mesmo cristãos, líderes cristãos querem usar a palavra de Deus para manipular, para oprimir, para alienar mulheres, Deus está escancarando que ele está usando mulheres de forma grandiosa, sabe? Até mesmo para isso aqui. Olha isso. Sua esposa, porém, disse: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal. Não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Olha só, Deus tinha acabado de dar uma promessa para esse homem, confirmada a promessa de acordo com a oração que ele pediu. E ele, assim, nessa desordem emocional, desesperado. E aí, olha só, o que ela disse aqui, ó. Não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. Então, olha só, muitas vezes você, mulher, com essa virtude, você vai colocar ordem, você vai trazer a paz, você vai trazer o descanso, você vai trazer o descanso emocional. Você vai dizer: ei, acalma, está tudo bem. Porque se o pior fosse para acontecer, já teria acontecido. É quando Deus te usa para dizer para o seu marido: meu amor, está tudo bem, nós vamos conseguir, vai dar certo, Deus é conosco, você é competente, você é capaz. Porque muitas vezes o nosso esposo fica desorientado, sem saber o que fazer. E agora, meu Deus, estava tudo indo tão bem, mas do nada aconteceu esse imprevisto e agora estava tudo contado. Ele chega para você, muitas vezes, você vê o seu esposo aflito, ele não tem nem coragem de te dizer, tá? E aí você vê ele aflito e você não sabe o que é. Nesse momento, se o seu esposo é o tipo de homem que não compartilha as aflições dele com você, mas chega nele e diz uma palavra, sabe? Libera uma palavra positiva, libera uma palavra de ânimo, libera uma palavra de vida. Ei, meu amor, eu confio em você, você é competente, vai dar tudo certo. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que você está nesse nervosismo. Eu estou aqui para ser com você. Eu estou com você em todos os momentos, nos momentos ruins e nos momentos bons, nos momentos de abundância e nos momentos de peleja. Eu estou contigo e eu quero te dizer, vai ficar tudo bem. Porque se Deus colocou esse projeto no seu coração, vai dar tudo certo. Deus já te deu vitória. Enfim, é você liberar uma palavra de força, de ânimo para o seu esposo. Isso é virtude. E quantas mulheres fazem isso e pensam: não faço mais que minha obrigação. O todo do propósito está com ele. Eu não faço parte disso. É ele que é elogiado, é ele que é honrado, é ele que é levantado. Ei, Deus conta com você. Porque quando você é uma mulher que tem essa virtude aqui, que virtude é essa? Sobre qual virtude que eu estou falando? Eu estou falando da virtude de ter gestão emocional, de saber fazer uma boa gestão emocional, de ter equilíbrio emocional, entende? De não se desesperar diante do desespero do seu esposo. Você consegue ser o esteio da sua casa, você consegue administrar a sua casa emocionalmente. Provavelmente você já ouviu algumas pessoas dizendo, ou até mesmo você já disse isso: quando a mãe acorda petecada, a casa toda fica petecada. Quando a mãe acorda triste, a casa toda fica triste. Quando a mãe acorda nervosa, a casa toda fica assim, naquela reatividade, naquela espera do pior e etc. Quando a mãe está adoecendo, a casa fica o quê? Fica xoxa, fica aquela coisa ruim. A mulher, ela é a energia da casa, ela é a fonte de prosperidade e abundância dentro do lar. A mulher, como a mulher de Provérbios 31, ela é aquela que gerencia o seu lar, é aquela que coloca as coisas em ordem, é aquela que coloca as coisas nos seus devidos lugares. E eu não estou falando de você ser a mulher que passa o dia dentro da sua casa, eu não estou falando sobre isso, que você tem que fazer sua manteiga, que você tem que fazer pão. Não estou falando sobre isso. Às vezes você é uma mulher que trabalha fora. Mas deixa eu te dizer, às vezes 30 minutos que você foca e coloca as coisas em ordem, pronto, você já fez uma boa gestão emocional. É filho que tá nervoso: ai mãe, como é que eu vou fazer? É uma prova. Filho, está tudo bem.
Você estudou, você é competente, você é inteligente, vai dar tudo certo, vai pra escola, vai em paz. É seu esposo que tá preocupado com o contrato que não fecha, que não sabe se vai dar certo. É você olhar nos olhos dele e dizer, não é a primeira vez que você está fazendo isso e vai dar tudo certo porque você é competente. E se não der certo é porque não era pra ser, porque não era da vontade de Deus. Amém. Vai em paz, vai com Deus. E aí você vai em paz pro seu trabalho, entende? É isso que é ser uma mulher virtuosa. Isso é ser uma mulher virtuosa, saber fazer a gestão da sua casa. E aí eu sei que tem mulheres hoje em dia que não conseguem, que estão adoecidas emocionalmente e que não conseguem ter essa gestão. O menino começa a chorar, ela grita, o menino começa a ter problema na escola, ela desespera. É o marido que tá incerto, tá em dúvida, não sabe se vai dar certo e as coisas tá petecando na empresa, tá com problema com o chefe, tá com problema com o serviço. E aí você começa, mas também, você errou, você fez isso. É a mulher tola. É a mulher que Salomão diz lá em Provérbios, o homem prefere viver numa casa com goteira do que dormir com uma mulher como essa. Uma mulher rixosa, uma mulher acusadora, uma mulher controladora, uma mulher que ordena, que manda, que briga o tempo todo. A gestão emocional da sua casa depende de você. Ela depende de você. Seu esposo vai desesperar, seus filhos vão desanimar, mas você, com gestão emocional, com essa virtude, você vai não só interpretar tudo o que acontece, né? Interpretar, eu até coloquei aqui, interpretar de forma correta o que está acontecendo, mas também ajudando o seu esposo, os seus filhos a terem uma boa percepção, uma percepção positiva a respeito de tudo que vai acontecendo ao longo da vida de vocês. Porque uma percepção muda a forma como você se sente, porque de acordo com o significado que você dá para certa situação, é a forma como você vai sentir. E a forma como você vai sentir em relação àquela situação interfere diretamente nas decisões que você, o seu esposo, a sua família vai tomar em relação àquilo ali. Então, se o significado que você dá é ruim, as emoções vão ser ruins. E essas emoções ruins, elas vão gerar insegurança, elas vão gerar medo. E elas vão fazer com que você tome decisões erradas, que você e sua família tome decisões erradas. Então, a gestão emocional. Ter gestão emocional, ter saúde emocional, ter equilíbrio emocional é uma virtude. E se te falta essa virtude, vai em busca. Um processo terapêutico é o que vai te ajudar a desenvolver e fortalecer essa gestão emocional. Se você já faz terapia e tem sido um processo longo, porque você tem, passou por desafios e episódios muito traumáticos e tem sido um processo doloroso, que bom que você já está nesse processo. Mas eu quero te apresentar a Sente-se, que é uma comunidade que eu criei para desenvolver e fortalecer, tanto mental quanto emocionalmente, mulheres que estão dispostas a se tornar essas mulheres equilibradas emocionalmente, sabe? Que conseguem fazer uma boa gestão emocional do seu lar, que consegue auxiliar seu esposo, os seus filhos nessa gestão emocional. Aqui na descrição tá o link para você saber mais sobre a Sente-se, mas eu fico feliz de você ter assistido até aqui e não esqueça de me deixar seu comentário, sabe? Qual foi o insight que você teve? Eu costumo dizer que muitas vezes, enquanto nós escutamos algum vídeo como esse no YouTube, Deus vai nos dando insights, vai nos trazendo revelações. Se tem algo que você possa compartilhar, testemunhar conosco, com as outras mulheres que vão assistir esse vídeo, coloca aqui nos comentários abaixo. Eu vou amar ler o seu comentário. E eu te vejo no próximo vídeo, porque temos aí um longo caminho pela frente. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva no canal, porque essa série tem muito ainda, muitas informações, muitas revelações do céu que Deus quer trazer ao nosso coração. Amém? Te vejo no próximo vídeo.